Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. E você sabe, a gente está aqui sempre gentilmente apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Aos diretores, a toda a escola, a toda a equipe, muito obrigado pelo apoio. E também muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia, pela crescente audiência que nós temos alcançado com esse modesto, muito modesto podcast. Muito obrigado pelas suas participações, pelas mensagens, enfim. A gente continua porque tem vocês aí do outro lado, ouvindo e dialogando com a gente. Bom, e o episódio de hoje eu espero que seja o primeiro de muitos. É um novo formato que eu gostaria de aplicar aqui no Compocast, onde a gente faz uma escuta guiada. Eu não vou fazer uma análise sobre as obras, mas eu quero contar um pouco da história do compositor. A minha ideia é que a gente tenha um equilíbrio entre ouvir a história do compositor e ouvir suas músicas. E eu vou tentar trazer aqui para esse tipo de quadro sempre compositores que talvez não sejam tão conhecidos da grande maioria. Por isso o título, uma escuta guiada. E hoje eu começo então falando, nesse formato, assim, sobre um compositor muitíssimo importante, muito assim, profundo, um compositor que tem uma história muito especial, mas talvez algumas pessoas não o conheçam. Eu estou falando de Aran Khachaturian. É claro que nós teremos muitos problemas na pronúncia desse nome, porque o Khachaturian foi um compositor armênio que, na verdade, nasceu ali na Geórgia. E na época que ele nasceu, em 1903, portanto, esse é um compositor que viveu no século XX, no século passado. Então, na época que ele nasceu, a Geórgia era território da antiga União Soviética. Você sabe que durante o século XX houve um grande momento e movimento político, histórico e econômico, também social também, dentro da União Soviética, no que entendemos como União Soviética, que culmina, que passa, pela Segunda Guerra Mundial, onde há ali um triunfo da União Soviética junto com os aliados, e depois esse sistema socialista entra em derrocada e é marcado com assim, a queda do Muro de Berlim. E pós-queda do Muro de Berlim em 89, logo no início dos anos 90, nós temos a independência de alguns países, alguns territórios, melhor dizendo, que compunham a União Soviética, e um deles é a Geórgia. Você sabe que algum tempo depois, já nos anos 2000, já no século XXI, há então a invasão da Geórgia por parte da Rússia, que já não é mais a União Soviética, e eles anexam à Rússia alguns territórios. Mas esse é o Khachaturian. Ele nasceu nesse lugar, ainda então dentro dessa atmosfera socialista da União Soviética. Então, enquanto a gente for ouvindo a história do Khachaturian e ouvindo algumas músicas, eu quero que você pense nesse período da história, sobretudo também nesse lugar onde a música ocidental, a música europeia, sobretudo a música de concerto, vai ser bastante atravessada por culturas orientais e também por
culturas caucasianas, né? Então, a música do Khachaturian tem toda... Ele carrega, né? Essa música carrega todas estas marcas. Bom, o Khachaturian, ele nasceu na Geórgia, mas ele é considerado um compositor armênio. Se você olhar bem o mapa, você vai perceber que são vizinhos. E há toda uma história de divisão de territórios, né? Nasceu na Geórgia, república da União Soviética, mas é considerado um compositor armênio. As principais obras do Khachaturian, a gente pode destacar 4 obras aqui. Bom, nós temos o balé de 1942 chamado Gayan, e esse é um balé super famoso. E nós vamos ouvir um pedaço desse balé, uma dança muito conhecida, muito famosa, daqui a pouquinho. Há 2 concertos lindíssimos e muito tocados, né, muito famosos, que é o Concerto para Piano em Ré bemol maior, de 1936, e há também o Concerto para Violino em Ré menor, de 1940. Eu deixo aqui uma marca especial para este Concerto para Violino em Ré menor. É lindíssimo e é amplamente tocado. Há também uma outra obra do Khachaturian muito tocada pelos pianistas, né? Uma obra assim, curta, relativamente curta, mas que mostra virtuosismo, né? E é a Tocata em Mi bemol menor de 1932. Nós vamos ouvir essa tocata também aqui no decorrer do episódio. Então nós vamos ouvir 2 obras dele no decorrer deste episódio. Uma que é a Dança do Sabre, que vem do balé Gayan, e a outra é a Tocata em Mi bemol menor, né, para piano solo. Mas a gente vai ouvir isso depois que a gente ouvir um pouco da história. Há um fato muito interessante sobre o Khachaturian, que foge assim, ao estereótipo do compositor, que é o seguinte: ele não começou assim a sua carreira, digamos, em composição ou até mesmo em música de uma maneira escolástica, né? Ainda criança, né? Como outros compositores. Ele é um compositor que começa os seus estudos tardiamente. E é fascinante como essa questão não o impede de alcançar, né, um sucesso de maneira quase que exponencial, né? Então, o Khachaturian, ele cresceu como um filho de um comerciante armênio nos arredores da capital. O compositor contou mais tarde, né, palavras dele: eu cresci numa atmosfera de arte popular riquíssima. A vida do povo, as suas festas, os costumes, alegria e sofrimento, o som esplendidamente colorido das melodias armênias, executadas por cantores e músicos populares. Estas impressões da minha juventude ficaram profundamente gravadas em minha consciência e determinaram a base do meu pensamento musical. Isso tem a ver com o que a gente disse alguns segundos atrás, né, ou talvez alguns minutos atrás, como que a música do Khachaturian então está atravessada, né, por conceitos e por estéticas da música de concerto ocidental, mas também por estéticas da música oriental, né? O jovem Khachaturian tocava trompa, tuba e piano, né, em um conjunto formado por estudantes. Aí, aos 18 anos, ele tomou um trem simplesmente, né, e deixou a cidade natal dele para estudar biologia em Moscou. Mas aí, depois de um ano lá, né, em Moscou, estudando biologia, ele já tinha entendido que para ele era a música que dominava-se o pensamento dele. Então ele, assim, se inscreveu na escola de música de Guinessim para estudar piano, violino, violoncelo e composição. E aí, então, 6 anos depois disso, ele se transfere para o Conservatório de Moscou para aperfeiçoar seus estudos em composição. Então, você veja, aos 24, 25 anos é que o Khachaturian começa, de fato, a estudar composição.
Então, o Khachaturian, já aí com os seus 25 anos, né, que começando a compor assim relativamente tarde, ele desenvolve, né, muito rápido. Aos 33 anos, ele já tinha alcançado o primeiro grande sucesso dele, com aquele concerto que eu falei lá no início, né, o concerto para piano, né, em Ré bemol menor, em 1936. Veja, o Khachaturian já tinha, ou só tinha, né, 33 anos. E que entusiasmava as pessoas, né, por causa do aspecto rítmico envolvente, né? O temperamento apaixonado do Khachaturian, sua impulsividade, seu amor por contrastes se mostram muito presentes nessa primeira composição expressiva, né? Logo depois ele vem com a obra coral Poema para Stalin, né, que é, sim, uma homenagem ao ditador soviético. E essa homenagem abriu a porta para ele, né, na liderança da Associação Soviética de Compositores, inclusive levando ele algumas homenagens e condecorações, né? Depois ele compôs obras que agradaram muito aos mandatários soviéticos, como aí o balé Gayane. E aí, né, com esse balé, então, ele alcançou uma fama assim mundial. Em especial, a temperamental dança do sabre, uma dança curda, masculinizada e estilizada, que tornou-se assim um sucesso internacional. Nós vamos fazer uma pausa agora para a gente escutar a dança do sabre. Aqui, nesse áudio, nós vamos ouvir a dança do sabre interpretada pela Sinfônica de Berlim e regida pelo maestro Simon Rattle. Então vamos a essa escuta. Percebam vocês como o colorido das texturas, da orquestração e, sobretudo, a questão rítmica é muito presente aqui nessa música, o que nos leva, né, a compreender e a perceber como o Khachaturian expressava em sua música todas essas vertentes, né, que foram por ele experimentadas em toda a sua vida. Como aquele trecho que nós lemos no início, as suas palavras, né, falando que este era, na verdade, o núcleo da sua música. Com vocês, a Dança do Sabre, de Khachaturian.
bloco anterior eu disse que o Khachaturian, havia composto uma música, né, um poema, né, sobre Stalin. E sim, havia na União Soviética, né, uma certa adoração, né, pelos líderes soviéticos, né, Lenin, né, e depois, logo após Lenin, vem Stalin, né, Stalin que fica muitos anos no poder. E a gente precisa compreender aqui, né, porque senão a gente faz julgamentos, né, que nós estamos num outro momento histórico. Havia, né, e houve por muito tempo uma aprovação, sobretudo pelo interior da União Soviética, que é um território vastíssimo, uma certa adoração mesmo por seus líderes. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado em fazer esse pré-julgamento, no caso aqui relacionado à posição do Khachaturian, porque nós estamos falando de um momento muito pontual da história em que precisamos olhar com os olhos da época, correto? Bom, é um parênteses só que eu queria deixar aqui. A gente vai continuar então agora a história do Khachaturian, já agora famoso, né, por causa do seu balé, né, e sobretudo lá no finzinho do balé, né, que tem a dança do sabre, já tinha assim alcançado uma certa notoriedade, né? Então, em 1944, o Khachaturian compôs agora o hino nacional armênio. E aí, veja, né, agora ele desagrada, né, ao Comitê Central da União Soviética, porque você sabe, né, esses são territórios anexados que fazem parte da União Soviética. E isso desagradou muito assim, o comitê, porque estas eram ideias vistas sob o prisma do pensamento ocidental, né? E havia, né, uma disputa muito clara entre a cultura ocidental e, né, o socialismo, né, da União Soviética, né? Ou seja, a música do Khachaturian, agora então, em 1944, né, já não era mais compatível com a concepção socialista de música. Então, a partir desse momento, olha só, as composições dele, né, do Khachaturian, também como a de outros compositores, tá, que eram mais progressistas, como Prokofiev, que, né, alcançou uma notoriedade maior do que o Khachaturian, e o próprio Shostakovich também, como o Prokofiev. Eles então não podiam mais ser executados, assim, esses compositores, né? Suas obras não podiam mais ser tocadas. E isso vai afetar muito o Khachaturian, porque ele, de verdade, ele realmente se simpatizava, assim, sabe, com o Estado Socialista Soviético. E aí, né, para compensar isso, ele vai lá e compõe, né, a trilha sonora da biografia do Lenin. Você sabe, Lenin foi o líder da União Soviética antes, né, de Stalin. Lenin, adorado naquele momento, né, então visto como o grande líder comunista, né. E aí, nesse momento, né, o Khachaturian começa também a compor para outros filmes. E ele começa também, assim, a se desenvolver mais, né, e se envolver mais, digamos, nesse tipo de composição, né, de prática composicional. Assim como o Shostakovich faz também, né, composição para filme. Lembrando que, nesta época, os filmes eram apresentados, né, sem som, né, apenas era passado, as imagens eram passadas, né, enquanto as orquestras tocavam ao vivo as obras, né, ou melhor, as trilhas sonoras. Bom, e aí, andando um pouquinho mais para frente, em 1950, o Khachaturian então lecionava composição, né, na escola de música de Gnezin, que foi onde ele estudou, né? Foi a primeira escola que ele estudou. Lembra quando ele sai de casa aos 18 anos, ele decide pegar um trem assim para Moscou para fazer biologia, e lá ele muda, né? Quero fazer música e tal. Ele vai estudar nesse conservatório de Gnezin, e é lá que ele vai
se tornar professor em 1950. E aí, gente, nessa época, então, ele fez muitas turnês como regente. Aliás, o Khachaturian também é conhecido como um regente. Ele regia principalmente as suas obras, mas outras obras também. Tanto é que ele fez, ele rodou por muitos lugares, muitas turnês que ele pôde realizar como regente, de suas obras e de outras obras. Mas em 53, então, morre o Stalin, E depois que o Stalin morre, e aí o Khachaturian já, mesmo que tendo essa aprovação, e essa simpatia ou simpatização, deixa eu usar essa palavra, pelo sistema ou pelo Estado socialista soviético, pode ser, muito provavelmente, que as relações e a visão do Stalin para o Khachaturian deve ter mudado. Porque quando o Stalin morre, o Khachaturian foi o primeiro a se manifestar criticamente, sobre a tutela de muitos artistas pela Associação Estatal de Compositores, que nessa época ele era o primeiro secretário. Lembra que quando ele fez muito sucesso, as portas se abriram para ele para a Associação Estatal de Compositores. Então, quando o Stalin morre, ele levanta essa crítica. Bom, o Khachaturian continuou compondo, e mais ou menos uns 25 anos depois disso, em 1978, em Moscou, ele morre, aos 74 anos. E o Khachaturian foi sepultado na capital da Armênia, que é Yerevan. Além das obras que eu disse, do balé, do concerto para piano, para violino e a tocata, que logo ouviremos, há um outro balé muito famoso do Khachaturian, que é o Spartak, também é muito conhecido, as rapsódias para piano, violino, violoncelo e orquestra, e há também uma composição muito famosa dele, que foi dedicada ao Benny Goodman, que era um clarinetista, que foi um clarinetista muito famoso, americano, de jazz, e o Khachaturian escreveu uma peça para ele. Dessa biografia muito resumida aqui do Khachaturian, claro que a gente não tem tempo, e nem é o propósito desse podcast, ser um podcast histórico, ou musicológico histórico, mas nessa breve biografia eu acho que fica para nós aqui algumas lições importantes enquanto compositores. Primeiro, me chama muito a atenção o fato de que o Khachaturian, ele foge ao estereótipo e começa a sua carreira num momento já de, digamos, maturidade, aos 25 anos. Esse é um fato interessante porque, sob a égide de um estereótipo de compositor, que dita para nós que a carreira deve, começar muito no início, e que essa figura do prodígio, é importante para que a carreira seja muito bem fundamentada e alcance sucesso, Tá aí o Khachaturian, um homem e um compositor que começou, digamos, tarde, mas está imortalizado pelas suas obras. Esse é um fato que me chama muita atenção, sobretudo num mundo como o de hoje, onde nós temos tantas demandas. Não faz muito sentido nós pensarmos que tempo, quando eu vou começar, seja um fator tão decisivo para a nossa carreira como compositor. E sim a tomada de decisão que é importante. Vou começar, serei um compositor, buscarei a minha educação, não importa a idade. E o segundo ponto que me chama a atenção aqui também nessa história, na biografia, mini biografia aqui do Khachaturian, é como ele tem essa ascensão
tão rápida, quase que exponencial, né? Apesar da relação dele, digamos, conturbada com o sistema político da União Soviética, que claramente ele tinha apreço, mas que também claramente via a música dele como uma ameaça ocidental, ainda assim o Khachaturian ele consegue essa ascensão. E eu digo, é importante contato? Sim, é importante a gente saber passar e conviver no métier, né, no meio musical, sim. Mas é muito mais importante quando a música fala, né? E a música do Khachaturian por si só se impõe, né? Para além das barreiras, para além das dificuldades e para a eternidade. Enquanto estivermos aqui, nós ouviremos a música do Khachaturian, desse incrível, grande compositor. Nós vamos ouvir então agora, para encerrarmos o nosso podcast, a tocata em Mi bemol menor para piano, composta em 1932, de Khachaturian.
Bom, gente, era isso que nós tínhamos para hoje, para esse episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha trazido para você alguma informação nova e uma experiência boa em ouvir a música desse gênio, o compositor armênio Khachaturian. Eu te vejo na próxima, se você quiser, sabe que toda semana a gente está aqui junto. Fica bem, um beijo grande e até lá. Tchau, tchau, gente.